Eu voltava da lida quando vi algo que nunca vou esquecer. Uma mãe parada no meio da estrada, com um bebê nos braços, sozinha, sem rumo. O que eu descobri minutos depois mudou minha vida para sempre. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem horas que o sertão fala antes de qualquer coisa acontecer. Não com palavras, não com barulho. Fala com aquele silêncio diferente, aquele que parece pesado demais, carregado de algo que ainda não chegou, mas que já está a caminho. É um silêncio que os animais sentem antes da gente, que o capim sente antes dos animais, que a terra ressecada absorve como um aviso antes de qualquer chuva ou tempestade. Eu aprendi a ouvir esse silêncio ao longo de 43 anos vivendo nessa terra. Aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele, que veio do Piauí com uma mala de couro e uma fé absurda de que a terra era capaz de devolver tudo que a gente plantasse nela, não só milho e capim, mas também paciência, resistência, caráter. Aprendi que o sertão não mente. Ele pode demorar, pode testar, pode secar tudo que você construiu num verão inclemente, mas ele não mente. Quando ele avisa, é porque tem algo vindo. Naquela tarde, ele estava avisando. Eu vinha da lida. Era uma terça-feira de setembro, o sol pesando nos ombros como uma laje de concreto aquecida, a poeira fina da estrada levantando em pequenas nuvens a cada passo que Branco dava. Branco era meu cavalo. Tinha esse nome desde que nasceu, porque não havia uma mancha sequer nele. Puro, limpo, branco como algodão aberto no campo, criado por mim desde potro. 16 anos andando comigo por essa estrada. Conhecia cada curva, cada buraco, cada sombra de árvore onde valia a pena diminuir o passo. Naquele dia, ele diminuiu o passo sozinho, sem que eu pedisse. Isso foi o primeiro aviso. Eu tinha saído antes do sol nascer, como de costume. Verificado o curral, checado a cerca do pasto novo que estava começando a ceder em 2 pontos, dado sal para o gado, e conversado com Tonho, meu único funcionário, sobre a bomba d'água que estava com um barulho estranho desde a semana anterior. Tonho morava a 6 quilômetros da fazenda, vinha 3 vezes por semana, e era mais do que empregado. Era a única pessoa com quem eu trocava mais do que 10 palavras seguidas na maior parte dos dias. A fazenda era grande para um homem só. 240 alqueires de Goiás, profundo, a 62 quilômetros de Posse, numa região onde as estradas de terra vermelha se cruzam sem placa e os GPS costumam desistir antes de chegar ao destino. Terra boa para pasto, razoável para lavoura, excelente para o tipo de silêncio que vai ocupando os cantos da casa aos poucos quando a vida tira de você aquilo que mais importava. Ana tinha morrido havia 4 anos. Câncer. Rápido e cruel, como quase sempre é. Em menos de 8 meses foi embora. E quando ela foi, levou junto uma parte de mim que eu nunca mais encontrei por completo. Não era solidão comum o que eu sentia. Era uma ausência com forma, com cheiro, com o barulho específico de alguém que não estava mais lá para fazer aquele barulho. O silêncio depois de Ana tinha textura, tinha peso. Eu aprendi a carregar esse peso todos os dias, como se fosse parte do equipamento de trabalho. Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir. Era o que me mantinha em pé. Naquela tarde, Branco e eu vínhamos pela estrada principal que cortava minha propriedade e seguia para a estrada vicinal mais larga, aquela que depois de uns 8 quilômetros encontrava a rodovia. Lobato corria ao meu lado. Meu cachorro, um vira-lata escuro, velho como o mundo, com uma orelha caída e outra sempre apontada para cima, como se estivesse permanentemente prestando atenção em algo que eu não conseguia escutar. O sol estava queimando a estrada de terra quando Branco diminuiu o passo. Apertei as pernas nos flancos dele levemente, um sinal de que deveríamos manter o ritmo. Ele não acelerou.
Apenas levantou a cabeça e ficou olhando para a frente com as orelhas erguidas, tensas, apontadas como antenas para alguma coisa que havia lá na frente. Lobato parou, rabo baixo, corpo rígido. Apertei os olhos por causa do reflexo branco e quente do sol na poeira. E então eu vi, no meio da estrada, parada bem no centro, havia uma silhueta. Longe ainda para distinguir detalhes, mas perto o suficiente para notar que era uma pessoa, uma figura que não se movia, que estava apenas ali, parada, no meio do nada, como algo que o calor havia criado do asfalto escaldante, exceto que não havia asfalto, havia terra, e o que estava diante de mim não era miragem. Continuei avançando devagar. A figura foi ganhando contorno conforme eu me aproximava. Um vestido, cabelo preso, um chapéu de palha. E nos braços, encostado contra o peito dela, um bebê. Meu estômago desceu. A estrada estava completamente vazia. De um lado, cerca de madeira velha, mourão comido pelo tempo, arame frouxo e capim seco que o sol de setembro tinha tostado até deixar a cor de palha velha. Do outro lado, terra rachada, arbustos retorcidos, o tipo de vegetação que sobrevive no sertão porque aprendeu a desistir de crescer para cima e foi crescer para dentro. O tipo de paisagem que não oferece sombra, não oferece água, não oferece misericórdia. Ninguém ficava parado num lugar assim sem motivo. Especialmente não com um bebê no colo. Branco continuou avançando no mesmo passo vagaroso, como se soubesse que era preciso chegar devagar. Lobato ia ao meu lado, rabo ainda baixo, sem latir, e isso era o mais estranho. Lobato latia para tudo. Para lagarto, para pneu de caminhão no horizonte, para nuvem com formato suspeito. Mas diante daquela mulher, ficou quieto, observando, atento com aquela seriedade silenciosa que os cachorros velhos têm quando percebem que a situação é séria. Quando fiquei a uns 50 metros dela, comecei a distinguir melhor. O vestido estava suado, colado ao corpo. O chapéu de palha, surrado, torto para um lado. Os pés descalços, ou com alguma sandália que de longe mal se via, cobertos pela poeira vermelha da estrada. E o bebê. O bebê estava com a cabeça caída no ombro dela, mole, aquela moleza de criança doente ou exausta que parte o coração de qualquer um que já viu filho pequeno num momento assim. Passei por ela. Fiz isso. Passei por ela. Não orgulho, é só honestidade. Todo homem do interior aprende cedo que problema de estrada quase sempre vira problema seu se você parar. Conheci gente assaltada assim. Conheci gente que parou para ajudar e acabou com mais encrenca do que bondade. O sertão ensina desconfiança junto com tudo mais. E eu era um homem sozinho, cansado, com o sol nas costas e a fazenda esperando. Fui uns 30 metros além. 30 metros de poeira e silêncio. E então, sem que eu mandasse, Branco parou. Não foi decisão minha. Eu não puxei a rédea. Ele simplesmente parou, como se tivesse chegado ao limite de alguma coisa que ele mesmo havia calculado. E ficou parado, esperando, como se soubesse antes de mim o que eu ia decidir. Fiquei sentado na cela por alguns segundos, olhando para a estrada à frente. Uma reta longa, dourada de sol, que subia levemente e desaparecia num lombo de terra lá no horizonte. Vazia, silenciosa, normal. Olhei para trás. Ela ainda estava no mesmo lugar. Não tinha se mexido, não tinha gritado meu nome, não tinha pedido ajuda, não tinha feito nenhum gesto. Estava apenas parada ali, como se tivesse desistido de esperar que o mundo viesse até ela. Respirei fundo. O cheiro de terra seca, de capim tostado, de poeira quente. Os sons do cerrado ao redor, cigarra, vento baixo nas folhas duras dos pequizeiros, o canto distante de um pássaro que eu não conseguia identificar. A vida normal do sertão, seguindo em frente, sem cerimônia. E ali no meio, aquela mulher, com aquele bebê. Pensei em Ana, não sei porquê.
Não havia nenhuma lógica nisso. Ana era minha esposa. Tinha morrido de câncer aos 51 anos, e aquela mulher na estrada era uma estranha. Mas pensei nela. Pensei naquilo que ela costumava dizer quando a gente passava por alguém pedindo carona na beira da estrada, e eu continuava sem parar. Ela dizia: Haroldo, o dia que você precisar, vai querer que alguém pare. Eu nunca respondia, só continuava dirigindo. Agora não havia carro, havia branco, havia poeira. Havia uma mulher com um bebê doente no meio de uma estrada que não levava a lugar nenhum próximo. E havia eu. Virei o cavalo. Lobato saiu na frente, como se tivesse esperado por isso o tempo todo. Fui me aproximando devagar para não assustar. Quando cheguei a uns 10 metros dela, ela apertou o bebê contra o peito. Um gesto instintivo, de proteção, daqueles que uma pessoa faz sem perceber quando o perigo parece estar chegando. Vi claramente o que estava nos olhos dela naquele momento. Não era cansaço. Não era apenas desespero. Era medo. O tipo de medo real, visceral, de quem não está assustada com o sol ou com a sede. Estava assustada com gente, com um homem, com o mundo que havia colocado ela naquela estrada e que ela claramente acreditava que ainda podia aparecer atrás dela a qualquer momento. Desci do branco devagar. Toquei o chão com os pés e senti o calor da terra mesmo através da bota. Parei onde estava. Dei alguns passos para o lado. Aumentei a distância entre nós. Deixei espaço. Queria que ela visse que eu não estava avançando, que não estava cercando. Tirei o chapéu. A senhora está bem? Minha voz saiu estranha, grossa de tanto silêncio acumulado. Ela demorou. Os olhos me estudavam com aquela atenção de quem está pesando uma decisão que pode custar caro. Olhou para mim, para Branco, para Lobato, para a estrada atrás de mim. Tô tentando chegar na cidade, ela disse baixo. Voz seca de quem não bebia água há horas. Olhei para a estrada. 20 quilômetros de terra e sol para a posse. A pé com um bebê doente naquele calor. Desde quando a senhora está nessa estrada? Pausa. Uma pausa que durou tempo demais. Desde ontem. Aquilo me acertou no peito como um mourão. Desde ontem, naquele sol, com aquele bebê. O menino se mexeu um pouco e soltou um chorinho fraco. Não o choro forte de criança saudável, mas aqueles sons baixinho, quase sem força, que faz a gente entender que a criança já não tem mais energia nem para reclamar direito. Ele está doente? Perguntei, olhando para o bebê. Ela assentiu, um movimento pequeno e pesado. Febre. Peguei o cantil da cela e estendi para ela com o braço, sem me aproximar. Ela olhou para o cantil. Olhou para mim, aquela desconfiança enorme, visível, quase palpável no ar entre nós. Mas o bebê choramingou de novo. E aí ela pegou. Bebeu com aquela urgência controlada de quem está morrendo de sede, mas tem medo de demonstrar fraqueza demais. Depois molhou os dedos e passou devagar na testa do menino. Ele suspirou. Um suspiro fraquinho que doeu de ouvir. Foi nesse momento que eu percebi outra coisa. Enquanto bebia, ela não parava de olhar para trás, para a estrada atrás dela, para o horizonte lá no fundo, onde a terra ondulava com o calor. Não estava olhando para o nada. Estava olhando para alguma coisa que ela esperava ver aparecer. Aquilo confirmou tudo que meu instinto já havia dito. Aquela mulher não estava perdida. Estava fugindo. E o que quer que estivesse atrás dela ainda não havia chegado. Mas podia chegar. O sol começava a inclinar para o oeste, tingindo a poeira de laranja. As sombras dos arbustos tortos se alongavam na terra rachada. Algumas horas mais, e ia escurecer. E estrada de sertão à noite, com mulher, bebê doente, e eu não sabendo de nada da história dela, era problema multiplicado. Respirei fundo. Desse jeito a senhora não chega na cidade. Falei com cuidado. Minha fazenda fica a uns 3 quilômetros daqui. Tem água, tem sombra, tem comida. O menino pode descansar um pouco. Ela baixou os olhos. Ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo.
Depois olhou para mim com aqueles olhos cansados e assustados. Pesou alguma coisa dentro dela que eu nunca vou saber o que era e assentiu. Ajudei ela a subir em branco com cuidado, passei o bebê para ela já sentada, peguei a rédea e comecei a andar. Lobato foi na frente, como sempre fazia quando voltávamos para casa. A estrada de terra vermelha se estendia à nossa frente. O sol descia devagar. O cerrado ia ficando dourado e quieto ao redor, e eu ia andando, puxando o cavalo, com uma estranha certeza crescendo no peito. Aquela mulher não havia chegado àquela estrada por acaso, e eu não havia parado o cavalo por acaso. Alguma coisa maior do que os dois havia arranjado aquele encontro naquela tarde de setembro. Eu só ainda não sabia o preço que eu ia pagar por ter parado. Tem uma diferença entre solidão e silêncio. Eu aprendi essa diferença da forma mais dura possível. Solidão é quando você está sozinho e sente falta de alguém. Silêncio é quando você está sozinho e já não sente mais nada. Apenas aquela ausência que virou parte da rotina, como o barulho do vento no telhado ou o rangido da porta do celeiro quando o tempo muda. A solidão dói. O silêncio anestesia. E depois de 4 anos sem Ana, eu tinha atravessado a solidão e chegado do outro lado, naquele território cinzento, onde a dor já não corta mais, apenas pesa. Minha fazenda se chamava Retiro das Pedras. Meu pai havia dado esse nome porque quando ele comprou a terra, nos anos 70, o terreno estava cheio de afloramentos de pedra que precisaram ser removidos um por um, na marra, com alavanca e suor. Ele dizia que deu o nome de retiro porque aquilo havia sido um retiro de paz para a família, apesar de todo o trabalho. Mas eu sempre achei que o nome tinha outro significado. Retiro era o lugar onde a gente se recolhia, onde ficava afastado do mundo. E com o tempo, para mim, a fazenda foi exatamente isso. Um lugar de recolhimento. Um lugar onde o mundo lá de fora não precisava entrar. Naquela tarde, o mundo entrou pela porteira. Quando avistei o telhado de telha colonial da casa principal, por entre os jequitibás que eu havia plantado há 20 anos, sentei um alívio no peito. Aquelas árvores eram altas agora, davam uma sombra generosa na parte da frente da casa, e toda vez que eu chegava cansado da lida, a visão delas me dava aquela sensação específica de chegar em casa. Algo que parecia simples, mas que, depois da morte de Ana, havia se tornado a única coisa que me ancorava ao presente. "É ali", falei, sem me virar para ela. Ela não respondeu. Mas eu ouvi o bebê se mexer um pouco, aquele barulhinho molhado de criança que respira pela boca por causa da febre. Tonho já havia ido embora. O portão do curral estava fechado como eu havia deixado. A mangueira de irrigação enrolada no gancho de madeira ao lado do galpão, tudo no lugar. A fazenda tinha aquela quietude específica do fim de tarde. O gado já recolhido, os pássaros começando a mudar o tom do canto, aquela luz dourada e horizontal que faz até a terra vermelha parecer bonita. Abri a porteira de madeira, passei com branco e fechei atrás de mim. Conduzi o cavalo até o poste de amarrar em frente à casa. Um poste de aroeira que meu pai havia fincado décadas atrás e que estava mais firme do que muito mourão novo que eu havia colocado. Puxei o cavalete com cuidado. "Má, pode descer", disse. Devagar. Ela desceu com o bebê apertado contra o peito, os pés tocando o chão, com aquela cautela de quem está com tudo doendo, mas não quer mostrar. Quando ficou em pé, vi que ela quase perdeu o equilíbrio. Coloquei a mão no seu cotovelo. Um gesto rápido, sem pensar, só para estabilizar. Ela se afastou levemente, não com raiva, com aquele reflexo de quem aprendeu que o toque de certas pessoas dói. Tirei a mão. "Desculpa", falei. Ela não respondeu. Olhou para a casa. Era uma casa simples, de alvenaria, com varanda de frente coberta, janelas de madeira pintadas de verde escuro que já estavam descascando nas bordas. Não era feia, era honesta. O tipo de construção que não tenta parecer mais do que é.
Ao lado da casa ficava a cozinha de fora, uma construção separada com telhado de amianto, onde eu fazia a maior parte das refeições no verão, porque o calor do fogão a lenha dentro de casa ficava insuportável nos meses de seca. "Entra", falei, subindo os 2 degraus da varanda e abrindo a porta. O interior da casa tinha aquele cheiro específico de casa de homem que mora sozinho. Madeira, couro, uma leve umidade das paredes grossas que mantinham o ambiente mais fresco e algo que eu só conseguia nomear como ausência, o cheiro de coisas que não eram mais usadas, da xícara de Ana que ainda estava na prateleira da cozinha porque eu nunca tive coragem de tirar, do terço que ficava pendurado no prego ao lado da porta que ela havia colocado no primeiro mês que chegamos à fazenda. Acendi a luz. Ela entrou devagar, olhando ao redor com aquela atenção cautelosa de quem entra num lugar desconhecido e precisa entender rapidamente quais são as saídas. "Pode sentar", indiquei a cadeira mais próxima, uma cadeira de madeira com assento de couro cru que ficava ao lado da mesa da sala. Ela sentou com o bebê ainda no colo, encostou o rosto dele no pescoço dela, fechou os olhos por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Depois os abriu e ficou me olhando. "Como ele se chama?" perguntei, indo até a cozinha. Pausa. "Pedro." "E a senhora?" Outra pausa, mais longa dessa vez. "Marta." Pus água para ferver na chaleira grande. Abri o armário e peguei o que tinha. Biscoito de polvilho, uma lata de sardinha, arroz que havia sobrado do almoço, um pedaço de queijo Minas embrulhado em pano. Não era muito, mas era o que tinha. "Tem remédio para a febre?" ela perguntou da sala, a voz ainda baixa, ainda seca. "Tenho", respondi. "Deixa eu ver o que ainda está válido." Fui até o quartinho dos fundos onde eu guardava uma caixa com os medicamentos básicos. O tipo de kit que todo fazendeiro mantém, porque posto de saúde fica longe e nem sempre dá tempo de esperar. Paracetamol, dipirona, curativo, soro, esparadrapo, antialérgico. Peguei a dipirona infantil. Havia comprado quando o Tonho trouxe o filho pequeno uma vez e o menino havia passado mal. Voltei para a sala. Marta estava com o bebê deitado no colo, olhando para ele com aquela expressão que mães têm quando estão com medo de verdade pelo filho e tentam esconder o medo para não assustar a criança que nem entende o que está acontecendo. Pedro devia ter uns 8, 9 meses. Estava vermelho, a testa quente de longe, os olhos meio fechados, a respiração um pouco rápida demais. "Febre há quanto tempo?" perguntei, me agachando para ver melhor a criança. 3 dias. 3 dias. Olhei para aquela criança. Olhei para Marta. "Precisa de médico." "Eu sei", ela disse com uma voz que carregava o peso de alguém que sabe de muita coisa, mas que não pôde resolver nenhuma delas. Dei a ela o remédio com a dosagem certa para a idade aproximada do menino, peguei um pano limpo da gaveta da cozinha, molhei em água fria e trouxe para ela colocar na testa dele. Ela fez isso com aquele cuidado específico de mão de mãe. Delicado e preciso ao mesmo tempo, como se cada gesto fosse uma pequena oração. Enquanto o remédio fazia efeito, aqueci o arroz, fritei a sardinha no azeite com um pouco de alho e coloquei tudo numa travessa. Fiz um copo de chá de erva cidreira, adoçado com mel. Ana sempre dizia que erva cidreira acalmava. Trouxe para a mesa. "Pode comer", disse. Ela olhou para a comida e por um instante eu vi algo no rosto dela que me apertou o coração. Não era só fome. Era gratidão misturada com humilhação, aquela mistura difícil que as pessoas sentem quando precisam aceitar a bondade de alguém e não querem precisar dela. "Obrigada", ela falou, tão baixo que mal ouvi. Fui para a varanda dar espaço. Puxei a cadeira velha de cipó que ficava do lado de fora, sentei e acendi o único cigarro que eu fumava por dia, hábito que Ana detestava e que eu mantive depois que ela foi. Não por prazer, mas por ter algo para fazer com as mãos no fim do dia.
O cerrado estava escurecendo. As cigarras mudaram o tom, mais graves agora, aquele coro denso que enche o ar nas noites de seco. No horizonte, ainda havia uma faixa alaranjada onde o sol havia desaparecido, e acima dessa faixa, o céu já virava roxo escuro, pontilhado de estrelas que apareciam uma por uma, como se alguém estivesse abrindo buracos na noite com paciência. Lobato estava deitado aos meus pés, quieto, mas de vez em quando levantava a cabeça e olhava para a estrada, na direção de onde havíamos vindo. Aquilo me incomodava. Lobato só ficava assim quando havia algo que ele havia sentido e não havia passado ainda. Um animal grande nas redondezas, uma cobra no mato. Às vezes, antes de tempestade, ele ficava assim, inquieto por dentro, mas quieto por fora, aquela tensão contida de quem está esperando o inevitável. Baforei o cigarro. A fumaça se desfez no ar seco. Lá dentro, ouvi o barulho da cadeira se mexendo, o tilintar da colher no prato. Marta estava comendo. E esse barulho simples, colher batendo em prato dentro de uma casa que havia ficado muito quieta por muito tempo, me causou uma sensação estranha que levei um tempo para identificar. Era a sensação de que a casa estava viva de novo. Não era conforto, não era alegria. Era apenas aquela percepção de que um espaço que havia ficado parado estava, de alguma forma, se lembrando de que foi feito para ter gente dentro. Apaguei o cigarro no cinzeiro de lata enferrujado. Depois de um tempo, ouvi a cadeira arrastar de novo e os passos dela se aproximando da porta da varanda. Ela apareceu na soleira com Pedro nos braços, já mais quieto, a febre aparentemente cedendo um pouco com o remédio e o pano frio na testa. Ele dormiu, ela disse. Bom, silêncio. Ela ficou na soleira, olhando para o cerrado escuro, para as estrelas que agora cobriam o céu em quantidade absurda. Aquela quantidade de estrela que a cidade nunca mostra, que só existe onde não há luz elétrica suficiente para apagar o céu. É bonito, ela disse, muito baixo, quase para ela mesma. É, concordei. Outro silêncio, mas um silêncio diferente do anterior, menos tenso. Tem onde eu dormir? Ela perguntou. Só essa noite. Amanhã cedo eu vou embora. Olhei para ela, para o bebê adormecido, para os pés dela com os machucados da caminhada, o vestido sujo de poeira, os olhos com aquelas olheiras fundas de quem não dormia direito há dias. Tem um quarto nos fundos? Falei. Tem cama, cobertor. Pode usar. Não quero dar trabalho. Não tá dando. Ela assentiu com aquele gesto pequeno. Foi entrando de volta para a casa. Na porta parou. O senhor não perguntou de onde eu vim, ela disse sem se virar. Não perguntei. Por quê? Fiquei pensando na resposta certa. Não havia uma. Havia apenas a verdade. Porque quando alguém está do jeito que a senhora estava naquela estrada, as perguntas podem esperar. Falei. O que não podia esperar era o menino com febre. Ela ficou parada na soleira por alguns segundos. Obrigada, ela disse de novo, com a mesma voz baixa. Mas dessa vez carregando um peso diferente. Um peso que eu não soube nomear naquele momento, mas que fui entender depois. Entrou. A porta se fechou com aquele rangido suave da madeira velha. Lobato levantou a cabeça, olhou para a estrada uma vez, depois deitou de volta. Fiquei na varanda por mais um tempo, olhando para o céu imenso de Goiás, ouvindo as cigarras e o vento baixo nas folhas, sentindo o cheiro de terra que havia guardado o calor do dia e agora o soltava lentamente na noite fresca. Pensei em Marta, naquele olhar constante para trás da estrada. Naqueles 3 dias de febre do menino que ela havia suportado sozinha, andando sem parar. Naquele medo que não era de onça, não era de cobra, não era de nada que o sertão cria. Era medo de gente. E gente que assusta daquele jeito que faz uma mulher sair andando numa estrada de sertão com bebê doente no colo sem saber para onde ir. Esse tipo de gente não some,
Não desiste. Esse tipo de gente procura. Entrei em casa, tranquei a porta e fui até a janela da frente. Afastei a cortina de algodão desbotada e olhei para a estrada que se perdia no escuro lá fora. Quieta, vazia, apenas a poeira branca sob o luar e o cerrado silencioso dos dois lados. Mas o silêncio daquela noite tinha aquela textura que eu conhecia, o tipo de silêncio que avisa. Fui até o guarda-roupa do meu quarto, abri a gaveta de baixo e peguei a espingarda calibre 12 que ficava ali desde que meu pai havia me dado. Verifiquei se estava carregada. Estava, 2 cartuchos. Coloquei-a encostada na parede ao lado da cama. Deitei vestido e fiquei olhando para o teto, ouvindo a noite lá fora, com o ouvido apurado de quem passou a vida inteira aprendendo a distinguir o silêncio normal do silêncio que não é silêncio nenhum. Naquela noite, demorei muito para dormir, e quando finalmente dormi, foi um sono leve, raso, do tipo que mantém um fio de consciência amarrado ao presente. Porque alguma coisa no fundo do meu peito me dizia que a história daquela mulher ainda não havia chegado à minha porta. Estava chegando. Acordei antes do galo. Não foi o barulho que me acordou. Foi o silêncio. Aquele silêncio errado, o tipo que o corpo reconhece antes da mente, que faz a gente abrir os olhos no escuro sem saber por quê, com o coração já num ritmo ligeiramente acelerado, como se o organismo inteiro tivesse recebido um aviso que a consciência ainda estava processando. Fiquei parado na cama por alguns segundos. O teto da minha casa era de madeira escura, tábua corrida que meu pai havia colocado nos anos 80 e que eu nunca tive coragem de mudar porque parecia que mexer naquele teto seria mexer em algo que ele havia tocado. No escuro, eu não via o teto, via apenas o preto da noite dentro do quarto, aquele preto denso de fazenda sem vizinho, sem poste de luz na frente, sem nada que perturbasse a escuridão. Peguei a espingarda com a mão direita antes mesmo de sentar, reflexo antigo. Meu pai dizia que fazendeiro que dorme sem arma à mão é fazendeiro que confia demais no mundo. Eu nunca concordei completamente com a filosofia dele, mas adotei o hábito. E naquela noite específica havia colocado a espingarda ali com uma intenção que normalmente não tinha. Me sentei na beira da cama. Escutei. Lobato não estava latindo. Isso era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque significava que não havia ninguém se aproximando da casa naquele momento. Ruim porque Lobato, às vezes, ficava quieto demais quando havia algo errado perto, como se o instinto dele dissesse para não chamar atenção. Levantei. Fui até a janela do quarto descalço, pisando com cuidado no assoalho de madeira para não fazer barulho. Afastei a cortina 1 centímetro e olhei para fora. O céu estava começando a clarear muito levemente no horizonte leste, aquela faixa de azul mais claro que aparece uns 40 minutos antes de o sol subir, quando o mundo ainda está decidindo se vai continuar escuro ou vai se render ao dia. As estrelas mais fracas já haviam sumido, as mais fortes ainda resistiam. A estrada lá fora estava vazia, o curral estava quieto, os bois dormiam ainda. Algumas formas escuras agrupadas perto do coxo. Branco estava amarrado no poste onde eu havia deixado. Precisava colocá-lo no pasto cedo. Lobato estava deitado na varanda, a cabeça erguida, olhando para a estrada com aquela atenção contida que ele havia mantido na noite anterior. Nada se movia, mas alguma coisa estava diferente. Fiquei parado na janela por um tempo, tentando identificar o que era. Não era visual, era sensorial. Aquela impressão vaga de que o ar estava carregado de algo que ainda não havia se manifestado. Como antes de chuva forte, quando o cheiro muda antes de qualquer nuvem aparecer. Fui até o corredor. O quarto dos fundos tinha a porta fechada. Por baixo da porta não havia nenhum fio de luz. Marta e o bebê ainda dormiam, ou pelo menos era o que parecia. Parei no corredor por um momento e ouvi. Nada, apenas a respiração pausada da casa. Fui para a cozinha.
Acendi o fogão a lenha com aquela habilidade automática de quem fez isso milhares de vezes. Papel amassado, graveto fino, lenha grossa por cima, o fósforo riscado com aquele cheiro específico de enxofre que sempre me lembrava da cozinha da minha mãe. O fogo pegou logo. Pus a chaleira com água e fui até a porta dos fundos. Abri. O dia ainda não havia chegado completamente, mas já havia luz suficiente para ver o terreiro dos fundos, a goiabeira torta que crescia perto do muro baixo, o galinheiro de tela, onde as galinhas começavam a se mexer, anunciando que sabiam que o sol estava a caminho. O ar dos fundos tinha aquele cheiro de terra úmida de madrugada, aquela frescura que dura pouco e vai embora assim que o sol começa a esquentar de verdade. Fiquei na porta bebendo aquele ar fresco. E foi nesse momento que ouvi. Baixinho, vindo do quarto dos fundos, através da parede. Um som que eu levei alguns segundos para identificar. Não era choro. Era algo mais contido que choro. Aquele tipo de choro que a gente faz quando não quer que ninguém ouça. O ombro tremendo, a respiração engolida, o barulho saindo pequeno e sufocado, mas saindo mesmo assim porque a dor é grande demais para ficar completamente quieta. Marta estava chorando. Fiquei parado ali, na porta dos fundos, com o ar fresco da madrugada no rosto. Não sabia o que fazer. Entrar seria invasão. Chamar seria exposição. Fazer nada parecia errado também. Fiz nada. Voltei para a cozinha. Preparei o café. Fatiei o pão que havia sobrado do dia anterior. Peguei a manteiga da geladeira velha que funcionava com o gerador. Coloquei tudo na mesa com um capricho que eu normalmente não tinha. Desde que Ana foi embora, eu comia em pé, direto da panela, sem cerimônia nenhuma. Naquela manhã, coloquei prato, colher, copo, uma coisa pequena, mas que pareceu importante. O sol começou a entrar pela janela da cozinha. Aquela luz de cedo, que é quase horizontal, alaranjada, que ilumina o pó suspenso no ar e faz tudo parecer dourado por uns 20 minutos antes de virar o branco forte do dia. A chaleira apitou. Fiz o café passado no coador de pano, do jeito que minha mãe fazia, do jeito que Ana adorava, aquele café escuro e forte com o cheiro que é impossível de imitar com máquina nenhuma. Ouvi a porta do quarto se abrir. Passos no corredor. Passos lentos, cautelosos. Marta apareceu na entrada da cozinha com Pedro no colo, o menino ainda meio dormindo, os olhos apenas entreabertos. Ela havia lavado o rosto. Estava com aquelas marcas úmidas ao redor dos olhos que a água deixa, mas que não apagam completamente o vestígio do choro. O vestido era o mesmo da véspera, mais amassado agora, com o bebê. Os pés ainda com os machucados. "Bom dia", disse ela. "Bom dia", respondi. "Café tá pronto, pode sentar." Ela sentou com Pedro no colo. O menino olhou ao redor, com aquela curiosidade lenta de criança que ainda está entre o sono e a vigília. E então olhou para mim com aqueles olhos escuros, grandes, sem nenhum julgamento no mundo. "Como ele passou a noite?" Perguntei, servindo o café. "Melhor", ela disse. "A febre baixou bastante." "Bom." Servi o café dela, pus o pão e a manteiga na frente. Ela olhou para a mesa como havia olhado para a travessa na noite anterior, com aquela mistura de gratidão e peso de quem não está acostumada a receber, sem dever, nada em troca. "Eu posso pagar", ela disse de repente. "Não agora, mas eu posso." "Não precisa", interrompi, mais seco do que pretendia. Ela fechou a boca. Olhou para o café. "Desculpa", falei mais calmo. "Não foi bem dito. Só quero dizer que não precisa se preocupar com isso agora." Ela assentiu. Bebeu o café. Partiu um pedaço de pão. Mastigou devagar. Pedro se mexeu no colo dela, esticou o bracinho para cima num gesto de quem quer ser pegado em pé. E ela ajeitou ele com aquela naturalidade automática de mãe que faz tudo com um braço só. Fiquei na minha cadeira, do outro lado da mesa, bebendo meu café.
O silêncio entre nós era diferente do silêncio da noite anterior. Menos tenso, mas ainda cheio de coisas não ditas, perguntas suspensas no ar que eu não havia feito e que ela sabia que ainda vinham. "O senhor mora sozinho aqui?" Ela perguntou, quebrando o silêncio primeiro. "Sim." "Faz quanto tempo?" "A fazenda é da família há 40 anos. Eu moro aqui permanente há uns 20. "Sozinho os 20 anos?" "Não." Fiz uma pausa. "Minha esposa morou comigo até 4 anos atrás. Ela não perguntou mais nada sobre isso." Entendeu pelo tom. Algumas pessoas têm essa sensibilidade, sabem onde para de perguntar. "Tem filhos?" Ela perguntou depois de um tempo. "Não", respondi. "A gente tentou, não veio." Outro silêncio. Pedro balbuciou algo, um som sem sentido de bebê, e apontou para a janela onde um pardal havia pousado no peitoril. Marta olhou para o pássaro e por um segundo, apenas um segundo, o rosto dela relaxou. Aquela tensão constante que ela carregava se afrouxou levemente e eu vi por baixo dela um rosto que devia ter sido bonito e despreocupado em algum tempo que havia ficado para trás. "Marta", eu disse com cuidado. Ela olhou para mim. "Eu não vou perguntar nada que a senhora não queira responder, mas preciso saber uma coisa." Ela esperou. Os olhos voltaram a ter aquela guarda. "Tem alguém que pode aparecer aqui procurando por você?" A pergunta ficou no ar entre nós por um tempo longo. Ela olhou para Pedro. Depois olhou para a janela. Depois olhou para mim com aqueles olhos que carregavam uma história inteira que eu ainda não conhecia. "Sim", ela disse, muito baixo. Uma palavra. Apenas uma. Mas dita daquele jeito, com aquela voz, com aquele peso, ela valia mais do que um discurso inteiro. "É o pai dele?" perguntei. Ela fechou os olhos por um segundo. "É o marido." Soltei o ar devagar. Olhei para a mesa, para o café, para as minhas mãos calejadas em volta do copo. Sabia o que aquilo significava. Todo homem que viveu no interior por tempo suficiente conhece essa história. Não é rara. É assustadoramente comum. E o que vem junto com essa história, normalmente, não é simples, não é rápido e não vai embora com uma boa conversa. "Ele te fez mal?" Perguntei direto, sem floreio. Ela não respondeu com palavras, mas com um gesto pequeno e definitivo, puxou levemente a manga do vestido para cima, apenas o suficiente para eu ver, e depois abaixou de volta. Não precisei ver mais. Vi o suficiente. Respirei fundo. O café esfriava na minha mão. O pardal ainda estava no peitoril, alheio a tudo, bicando alguma coisa invisível no reboco da janela. "Há quanto tempo?" perguntei. "Desde antes do Pedro nascer." "E você foi embora agora por quê?" Ela demorou para responder. Quando falou, a voz estava controlada demais, do jeito que fica quando a pessoa está segurando muita coisa para não desabar. "Porque ele disse que quando o Pedro começasse a andar, ia começar a ensinar ele também." Aquilo me atingiu num lugar fundo. Fiquei em silêncio. Não havia nada para dizer que fosse suficiente. Às vezes, a palavra certa não existe. Só existe o silêncio que reconhece a dor do outro sem tentar diminuí-la ou explicá-la. Pedro babou no ombro dela, completamente alheio. E ela limpou com a ponta do vestido num gesto automático e terno que partia o coração de tão cotidiano. "Como ele sabe por onde você foi?" perguntei depois de um tempo. "Não sabe", ela disse, "mas vai procurar. Ele sempre procura." "De onde vocês são?" "Formosa, Goiás." Formosa ficava a quase 200 quilômetros dali. Uma mulher que havia saído de Formosa a pé, com um bebê doente, sem dinheiro, sem destino claro, só com a direção de longe daqui, que às vezes é o único mapa que a gente tem. "Tem família em algum lugar?" perguntei. "Minha irmã mora em Goiânia. Você entrou em contato com ela?" "Não tenho celular. Ele quebrou o meu." Olhei para ela, para o bebê.
para aquela cena inteira. A mesa simples da minha cozinha, o café, o pão, a luz de manhã entrando pela janela e aquela mulher que havia andado 200 quilômetros de perseguição e sertão e medo para chegar até aquela cadeira. Você pode usar o meu telefone para ligar para ela, disse. Os olhos dela umedeceram. Ela piscou rápido, aquele piscar de quem recusa o choro por hábito. Obrigada, ela disse pela terceira vez. E de novo, aquela palavra pequena carregava um peso que não cabia nela. Fui buscar o celular. Sinal na fazenda era fraco, mas do lado de fora da varanda, num ponto específico perto do Jequitibá Maior, pegava 2 barizinhos, que às vezes era suficiente para uma ligação. Levei ela até lá, mostrei o ponto, disquei o número que ela me deu de memória. Enquanto ela falava com a irmã, em voz baixa, de costas para mim, o corpo curvado sobre o telefone, Pedro no quadril, eu fui até o curral soltar Branco no pasto. Fiz isso devagar, com aquela deliberação de quem precisa de movimento para pensar. O sol já estava subindo, o cerrado aquecia. As cigarras acordavam aos poucos, aquele coro crescente que ia do silêncio ao ensurdecedor em menos de meia hora. Branco foi direto para a sombra de uma paineira no canto do pasto. Cavalo sábio. Voltei para a varanda. Marta ainda estava no telefone, mas o corpo dela havia mudado de postura, menos curvado, os ombros levemente mais soltos. Ela estava chorando, dessa vez sem tentar esconder. Chorava e falava ao mesmo tempo, aquele choro de quem finalmente achou um ouvido de confiança e pode deixar sair um pouco do que estava represado. Lobato veio até mim e encostou o focinho na minha mão. Fiz cafuné nele sem pensar. Fiquei olhando para o cerrado, pensando. Uma mulher fugindo de um marido violento que a procurava. Um bebê doente que havia melhorado, mas que precisava de médico de verdade. Uma irmã em Goiânia que podia ser a solução, mas que ficava a 300 quilômetros. E eu, um fazendeiro sozinho, numa estrada de terra, sem vizinho próximo, com um telefone de 2 barizinhos e uma espingarda calibre 12. Esse era o inventário completo da situação. Não era muito. Marta desligou o telefone e veio até mim com Pedro no colo. Os olhos estavam vermelhos, mas o rosto estava diferente. Não aliviado, mas menos fechado. Como se a ligação houvesse destrancado algo que estava emperrado dentro dela. Minha irmã vai tentar vir buscar, ela disse. Mas ela não tem carro. Vai ter que arranjar carona. Pode demorar. Quanto tempo? Ela não sabe. Talvez hoje à tarde. Talvez amanhã. Amanhã. Olhei para a estrada. Ele sabe que você tem irmã em Goiânia? Perguntei. Ela hesitou. Sabe. Era a resposta que eu esperava. E era a resposta que tornava tudo mais complicado. Um homem que procura vai olhar para os lugares óbvios primeiro. Irmã em Goiânia era lugar óbvio. E a estrada que passava pela minha fazenda era uma das rotas lógicas para quem saísse de Formosa em direção a Goiânia. Eu estava exatamente no meio do caminho. Entra, falei. Fica dentro de casa. Janela fechada, porta fechada. Ela me olhou com aquela expressão de quem entende a gravidade da instrução sem precisar que expliquem. Ele vem? Ela perguntou. Olhei para a estrada. Para a poeira vermelha. Para o horizonte onde a terra e o céu se encontravam naquela linha simples e absoluta que o sertão tinha. Não sei, respondi honesto. Mas prefiro que a gente haja como se viesse. Ela entrou. Eu fiquei na varanda. O sol continuava subindo. O cerrado continuava esquentando. As cigarras cantavam sem parar, indiferentes a tudo. E eu fiquei ali, parado, olhando para a estrada de terra com aquela sensação crescente no peito de que o dia ainda tinha muito para me dar. Nem tudo bom. A espera é a parte mais dura. Não o perigo em si, não o confronto. A espera. Aquele tempo entre saber que algo pode acontecer e o momento em que acontece ou não acontece.
É nesse intervalo que a imaginação trabalha contra a gente, construindo cenários que a realidade às vezes nem chega perto de alcançar. Eu conhecia bem essa espera. Quando Ana ficou doente, passei 8 meses nela, esperando o resultado de exame, esperando resposta de médico, esperando ver se o tratamento funcionava, esperando o inevitável, que veio mesmo assim no final. A espera tem um peso físico. Ela senta nos ombros, endurece o pescoço, faz a mandíbula ficar travada sem que a gente perceba. Naquela manhã, a espera tinha cheiro de poeira e gosto de café frio. Tonho chegou às 8, como de costume, montado na sua mula russa que ele chamava de baiana, com um carinho desproporcional ao animal. Ele era um homem pequeno, de uns 50 anos, com um bigode ralo e um chapéu de couro que usava desde que eu o conhecia. Talvez o mesmo chapéu, talvez não. Nunca me ocorreu perguntar. Quando ele desceu da mula e me viu na varanda com aquele semblante fechado, ele parou. "O que foi, seu Haroldo?" Tonho me chamava de seu Haroldo desde o primeiro dia, apesar de eu ter pedido várias vezes que chamasse só de Haroldo. Alguns hábitos não cedem. Fui até ele. Falei baixo, olhando para a porta fechada da casa. Tem uma mulher com um bebê lá dentro. Ela está em apuros. O marido pode vir atrás dela. Tonho me olhou. Depois olhou para a casa. Depois voltou para mim com aquela expressão calma e séria que ele tinha quando as coisas ficavam graves. "Que tipo de apuros?" ele perguntou, igualmente baixo. "O tipo que deixa marca no braço." Ele fechou o queixo. Assentiu uma vez, devagar. "O que o senhor precisa que eu faça?" Era isso que eu gostava em Tonho. Sem drama, sem pergunta desnecessária, direto ao que importava. "Fica por aqui hoje. Cuida do serviço normal, mas fica de olho na estrada. Qualquer carro ou moto que vier devagar, olhando demais para os lados, você vem me avisar antes de chegar no portão." "Entendido." E Tonho não fala nada para ninguém. Ele me olhou com uma expressão que dizia que a instrução era desnecessária. Peguei o recado. Fui para dentro. Marta estava na sala com Pedro no chão. O bebê engatinhando entre os móveis com aquela energia recuperada de criança que a febre havia abandonado. A melhora do menino era visível. Os olhos mais vivos, o movimento mais ágil. Aquela disposição específica de bebê saudável que faz a gente entender por que as mães ficam olhando para o filho durante horas sem fazer mais nada. "Ele está bem melhor", ela disse, sem levantar os olhos do menino. "Bom, mas ainda precisa de médico para avaliar." "Eu sei." Me sentei na poltrona velha de couro que ficava no canto da sala. A poltrona do meu pai, que havia se tornado a minha depois que ele morreu e que eu havia me recusado a trocar, apesar de o couro estar trincado em vários lugares. Sua irmã falou quanto tempo leva para arranjar carona. Ela disse que ia ligar para um vizinho que tem caminhonete. Se ele puder, vem hoje à tarde. Nome dela? Cleide. Número eu já tenho no celular. Se tiver novidade, ela liga direto. Marta assentiu. Pedro engatinhou até mim e pôs as mãos na minha bota, olhando para cima com aquela curiosidade sem filtro de criança pequena. Olhei para ele. Aquele rosto redondo, aqueles olhos escuros iguais aos da mãe, aquela expressão de completa confiança no mundo que só existe antes de o mundo ensinar que não merece tanta confiança. Fiz uma careta para ele. Ele riu. Um riso pequeno, gorgorejo de bebê, absurdamente deslocado naquela manhã tensa. Marta olhou para mim com o filho e por um segundo aquela expressão de guarda desapareceu completamente do rosto dela. Ficou algo mais simples, mais humano. Depois ela olhou de volta para o chão e a guarda voltou. A manhã foi passando. Tonho trabalhou no galpão, consertando a porteira do curral que havia cedido uma das dobradiças. Eu fiquei entre a varanda e a sala, sem conseguir me fixar em nada. Tentei verificar as contas do mês no caderno de anotações que eu mantinha. Não consegui. Tentei consertar o cabo da enxada que estava frouxo. Larguei no meio.
Estava inquieto de um jeito que não me era comum. Ao meio-dia, aqueci o feijão que havia sobrado, fiz arroz novo, cortei uma abóbora que estava no caixote da cozinha e refoguei com alho e sal. Comemos os três na mesa da cozinha, eu, Marta e Pedro, que ficou sentado no meu colo durante boa parte da refeição porque havia decidido, com a lógica absoluta dos bebês, que era ali que queria estar. Marta observou isso com um olhar que eu não soube ler completamente. Ele não estranha muito, ela disse. Criança estranha menos do que adulto, respondi. Você tem jeito com ele. Encolhi os ombros. Mas alguma coisa naquela observação ficou em mim mais do que deveria. A tarde chegou quente e pesada. O sol de setembro em Goiás não tem clemência. Ele desce vertical, sem ângulo, sem sombra que resista. O ar vibra. A terra racha um pouco mais a cada hora. Os animais ficam quietos, parados à sombra, esperando a misericórdia do fim do dia. Eu estava na varanda quando o celular vibrou. Era Cleide. Consegui carona, ela disse, a voz ansiosa, apressada. O seu Benedito vai poder sair, mas só lá pelas 5 da tarde. Chega aí umas 8h30 da noite. Tudo bem, disse. A sua irmã tá bem, o bebê também. Ouvi o suspiro dela do outro lado. Graças a Deus, esse homem, seu Haroldo, ela começou, e a voz engrossou. Esse homem é o diabo. A Marta saiu com o que tinha nas costas. Faz 2 anos que eu não via ela pessoalmente, porque ele não deixava. 2 anos. Olhei para a porta da casa. Ela está segura aqui, disse. Pode vir buscar. O senhor é muito bom, ela falou, com aquela emoção simples e direta de gente do interior que não disfarça o que sente. Deus abençoe o senhor. Desliguei. Fui até a sala. Marta estava sentada no chão com Pedro, os dois lado a lado, ela mostrando a ele as figuras de um almanaque velho que havia encontrado na estante. Daqueles almanaques de farmácia que ficam parados por anos em casa sem que ninguém jogue fora. Pedro apontava para as figuras com os dedinhos, ela nomeava cada uma em voz baixa. Sua irmã conseguiu carona, disse. Chega aqui por volta de 8h da noite. Ela fechou o almanaque. Ficou olhando para Pedro por um momento. E de 8h, ela repetiu, como se estivesse calculando alguma coisa. É tempo suficiente para ele chegar antes? Perguntei direto. Ela levantou o olhar para mim. Depende de quando ele percebeu que eu fui. Quando você saiu? Anteontem de madrugada. Ele estava dormindo. Fiz a conta. Quase 48 horas. Tempo suficiente para um homem acordar, perceber, entrar em fúria, começar a procurar. Tempo suficiente para ele ligar para conhecidos, verificar os lugares óbvios, começar a rastrear o caminho que ela podia ter feito. Você foi a pé desde Formosa? Perguntei, precisando entender a rota completa. A maior parte. Peguei carona num caminhão até Alvorada do Norte. Depois fui a pé. Alvorada do Norte ficava a uns 40 quilômetros dali. Ela havia andado 40 quilômetros com o bebê depois do caminhão. Olhei para os pés dela, para os machucados que eu havia visto na véspera. Você precisa cuidar desses ferimentos, disse. Tem curativo no banheiro, segundo a prateleira. Não precisa. Precisa, interrompi. Infecção nesse calor vai rápido. Ela me encarou por um segundo. Depois assentiu. Foi para o banheiro. Eu fiquei com Pedro no colo, o menino feliz como se tudo no mundo estivesse absolutamente bem, apontando para a janela e emitindo sons que pareciam ter significado apenas para ele. Pensei naquilo que Cleide havia dito. Faz 2 anos que eu não via ela porque ele não deixava. 2 anos de isolamento, 2 anos de uma mulher sendo cortada do mundo aos poucos, da família, das amigas, dos lugares, da vida que era dela antes. Esse era o método. Eu conhecia esse método de ouvir falar, de casos de vizinhos e parentes distantes que chegavam como histórias ao redor de fogueira. Mas conhecer de ouvir falar era diferente de ter aquilo sentado na sua sala, com os pés machucados e um bebê no colo. Tonho bateu na porta da varanda. Fui até lá sem largar Pedro.
Seu Haroldo, ele disse, com a voz baixa e o rosto sério. Passou uma caminhonete preta na estrada faz uns 10 minutos. Devagar demais para o que é normal. Foi até o fim da reta, parou um pouco lá longe, depois voltou e sumiu. O estômago endureceu. Placa? Perguntei. Não consegui ver, estava longe. Modelo? S10. Velha, preta, como falei. Fiquei olhando para a estrada por cima do ombro de Tonho. Vazia agora. Apenas a poeira e o calor tremendo no ar. Pode ter sido qualquer um, disse, mais para mim mesmo do que para ele. Pode, Tonho concordou. Mas não pareceu. Não pareceu. Essa era a linguagem do sertão. Sem alarme, sem certeza. Apenas aquele instinto calibrado de quem passou a vida lendo os sinais de uma terra que não mente. Entrei. Marta havia voltado do banheiro com os pés enfaixados com o curativo que havia encontrado. Pedro estava no chão novamente, ocupado com uma colher de pau que havia aparecido de algum lugar. Ela me viu chegar com aquele semblante e leu imediatamente. "O que foi?" perguntou. Não havia motivo para esconder. Uma caminhonete passou devagar na estrada. Pode ser nada. Pode ser ele, ela disse sem inflexão. Não era pergunta. Era o tipo de afirmação que vem de quem passou anos lendo os sinais de um perigo específico. Que carro ele tem? Caminhonete preta, S10. O ar entre nós ficou diferente. Pedro levantou a colher de pau como uma conquista e nos olhou esperando aprovação. Nenhum dos dois reagiu, e ele abaixou a colher levemente desapontado. "Quero que você fique longe das janelas", falei. "E se eu pedir para você ir para o quarto dos fundos e ficar lá, você vai sem perguntar, tá?" Ela me encarou. Havia algo naquele olhar que era diferente do medo que ela havia carregado desde o início. Ainda havia medo, sempre havia. Mas havia também algo mais firme por baixo, como se aquela mulher, que havia andado 40 quilômetros com um bebê doente, soubesse que ainda não havia chegado na parte mais difícil e estivesse mesmo assim, de pé. "Tô", ela disse. Peguei a espingarda do quarto e trouxe para a sala. Encostei na parede ao lado da poltrona do meu pai, num ângulo que só eu conseguia ver da entrada. Eram 2:30 da tarde. Faltavam mais de 5 horas para Cleide chegar. O sol batia no telhado com aquele som quase audível de calor. As cigarras cantavam incessantes, e a estrada lá fora ficava quieta e dourada e absolutamente imprevisível. A espera continuou. Às 3:30, ela voltou. Eu estava na varanda quando ouvi o som. Motor diesel, aquele ronco grave de caminhonete velha que se ouve de longe no sertão aberto porque não há nada para absorver o barulho. Nem prédio, nem muro, apenas o ar quente e a terra plana. Lobato levantou antes de mim. Ficou parado, focinho apontado para a estrada, rabo baixo, aquela rigidez toda. Tonho apareceu no canto do galpão me olhando. Fiz um gesto com a cabeça. "Fica aí." A caminhonete apareceu na curva devagar. Preta, velha, com a frente amassada do lado do passageiro e o para-brisa com uma trinca diagonal que brilhava com o sol. S10, Goiás. Placa que eu memorizei em 3 segundos. Ela reduziu ainda mais ao passar em frente ao portão. Não parou. Passou devagar, devagar demais, e eu consegui ver pelo vidro aberto do lado do motorista um homem. Não dava para ver bem o rosto. Chapéu de aba curta, óculos escuros, braço apoiado na janela, com aquela postura de quem está olhando sem querer parecer que está olhando. Passou. Continuou pela estrada. Entrei. Marta estava na sala com Pedro. Ela leu meu rosto antes que eu dissesse qualquer coisa. "É ele", ela disse. Não perguntou. "Houve cabelo curto, óculos escuros, chapéu?" Ela fechou os olhos por um segundo. "É ele." Pedro engatinhou até a mãe e puxou a barra do vestido dela. Ela o pegou no colo automaticamente, apertou contra o peito, aquele abraço que era proteção e também âncora. Ela segurando nele tanto quanto ele nela. "Vai pro quarto dos fundos", disse.
Haroldo. Marta, vai pro quarto. Fecha a porta. Não abre para ninguém que não seja eu. Ela me olhou por um segundo com aquele olhar que pesava mais do que palavras. Depois foi, com Pedro apertado contra o peito, os pés enfaixados fazendo um barulho suave no assoalho. A porta do quarto fechou. Peguei a espingarda. Não para atirar, para ter. Tem uma diferença enorme entre ter uma arma e precisar usá-la. E eu sabia dessa diferença melhor do que a maioria. Mas também sabia que certos homens só entendem a linguagem do que podem ver. Fui para a varanda. Tonho estava no canto do galpão ainda, me olhando. Fiz um gesto para ele se manter afastado. Ele acenou que entendeu. Esperei. 5 minutos. 10. O sol batia de lado agora, aquela luz de meio de tarde que projeta sombra longa. As cigarras continuavam indiferentes. Branco pastava quieto no fundo do pasto, a cauda balançando devagar. O ronco do motor voltou. Dessa vez, ele entrou no acostamento em frente ao portão e parou. O motor desligou. O silêncio que veio depois era do tipo carregado, cheio de possibilidades ruins. Lobato ficou parado ao meu lado, tenso, mas ainda quieto. Bom cachorro, sabia quando latir e quando não latir. A porta da caminhonete abriu. O homem desceu. Era grande, não de altura, de largura, de peso, de presença. Um homem de uns 40 anos com aquele tipo de corpo que o trabalho físico constrói, mas que o tempo começa a amolecer por fora, sem amolecer por dentro. Usava calça jeans, camiseta branca encardida, o chapéu que eu havia visto e os óculos que ele tirou e pendurou no decote da camiseta ao descer. A mandíbula era forte, os olhos pequenos e rápidos, aquele tipo de olho que não fica parado num ponto, está sempre varrendo, calculando, procurando. Ele olhou para a fazenda, para mim na varanda, para a espingarda na minha mão. Parou na frente do portão fechado. Boa tarde, ele disse com uma voz que tentava soar amistosa e não conseguia completamente. Boa tarde, respondi sem me mover. Tô procurando minha mulher, disse ele direto, sem rodeio. Marta, ela passou por aqui? Fiquei olhando para ele por um momento. Muita gente passa por essa estrada, falei. Não fico registrando. Ele colocou as mãos na grade do portão. Não empurrou. Só apoiou naquele gesto de quem está testando o que pode fazer. Ela tá com um bebê, continuou. Meu filho, ela saiu de casa sem avisar e eu tô preocupado com os dois. A voz tinha aquele verniz de pai preocupado bem aplicado, mas os olhos não acompanhavam o tom. Os olhos varriam a fazenda, a casa, as janelas, o galpão, com uma atenção que não era de pai preocupado. Era de homem que sabe que o que procura está perto. Não vi ninguém assim, disse. Silêncio. Ele me olhou. Eu o olhei de volta. Conheço esse olhar. É o olhar de quem está acostumado a intimidar e está avaliando se vai funcionar. Tem uma equação simples nesse olhar. Ele mede o outro, calcula o quanto pode pressionar, decide se avança ou recua. Passando a vida no sertão, você aprende a não piscar nessa hora. Não pisquei. Posso entrar para tomar uma água? Ele perguntou. Tô vindo de longe. Tem um bar a 12 quilômetros na estrada principal, respondi. Eles têm água gelada. A amabilidade saiu do rosto dele, não de vez. Foi como uma nuvem passando na frente do sol, rápida, revelando por um segundo o que havia embaixo antes de cobrir de volta. Olha, ele disse mudando o tom, eu não quero problema, só quero minha família. Já falei que não vi ninguém. A caminhonete de um vizinho meu te viu levando uma mulher com bebê pela rédea do seu cavalo ontem à tarde. Aquilo me travou por dentro, não por fora. Por fora fiquei igual, mas por dentro aquilo alterou o cálculo inteiro. Havia uma testemunha. Ele sabia que eu havia mentido. Fiz a única coisa que restava. Não recuei. Seu vizinho viu errado. Ele sorriu. Um sorriso sem calor, sem alegria. Apenas o movimento mecânico dos lábios que precede algo pior.
Escuta aqui, seu moço, ele disse, a voz descendo um tom. Eu não sei quem você é, não sei o que você tem com a minha mulher, mas se você tiver ela escondida aí dentro, eu vou entrar de um jeito ou de outro. Pode ser agora, pode ser mais tarde, mas eu vou entrar. Desci os 2 degraus da varanda, fui até o portão com a espingarda na mão, não apontada, mas visível. Parei do outro lado da grade, a 1 metro dele. Olhei para ele nos olhos. Essa fazenda é minha. Falei devagar, cada palavra separada. Esse portão é meu. Essa estrada na frente é pública. Você tá do lado público. Enquanto você ficar do lado público, tá tudo bem. Se você colocar um pé do lado meu sem meu convite, aí a conversa muda. Ele olhou para a espingarda. Olhou para mim. Você tá se metendo em fria alheia, ele disse. Tô em casa, respondi. O silêncio entre nós durou uns 10 segundos que pareceram muito mais. As cigarras, o vento baixo. Lobato ao meu lado, finalmente rosnando baixinho. Ele deu um passo para trás, devagar, com aquele cuidado de quem não quer parecer que está recuando, mas está. Tô de olho nessa fazenda, ele disse. Boa tarde, respondi. Ele ficou me encarando por mais um momento. Depois colocou os óculos escuros de volta, virou e foi para a caminhonete com aqueles passos largos de quem está com raiva, mas está controlando. A porta bateu. O motor acendeu. A S10 saiu pela estrada levantando poeira, sumiu na curva. Lobato parou de rosnar. Tonho apareceu do galpão me olhando. Soltei o ar que eu não havia percebido que estava segurando. Fui para dentro. Bati na porta do quarto dos fundos. Pode abrir. Ele foi embora. A porta abriu. Marta estava de pé, de costas contra a parede do fundo, Pedro apertado no peito. Os olhos da cor do medo de verdade, aquele medo de quem ouviu a voz lá de dentro e ficou imóvel como bicho que sabe que se mover pode custar caro. Você ouviu? Perguntei. Ela assentiu. Ele vai voltar, ela disse. Não era suposição, era certeza. Vai, concordei. Não havia sentido em mentir. Mas você não vai estar aqui quando ele voltar. Ela me olhou. A sua irmã chega às 8. São 4 horas da tarde agora. 4 horas. Ela assentiu de novo, apertando Pedro, o queixo firme com aquela determinação que eu havia começado a reconhecer nela. Aquela teimosia quieta de quem já foi longe demais para voltar atrás. Fui para a cozinha. Precisava pensar, precisava de café e precisava de um plano melhor do que ficar esperando 4 horas com um homem furioso rondando a estrada lá fora. Porque ele ia voltar. Disso eu não tinha a menor dúvida. A questão era quando e em que estado. O sol foi descendo e o cerrado foi mudando de cor. Primeiro o dourado da tarde, aquela luz longa que alonga as sombras e faz a terra vermelha parecer quase bonita. Depois, o laranja queimado do fim do dia, quando o horizonte pega fogo por uns 20 minutos antes de tudo escurecer de vez. Por último, o roxo escuro da noite chegando pelo leste, aquela cor que o sertão tem quando o dia desiste. Eu observei tudo isso da varanda sem me mover muito. Tonho havia ficado. Não precisei pedir. Ele simplesmente não foi embora quando deu a hora. Ligou para a mulher, avisou que chegava mais tarde e voltou a trabalhar no galpão com aquela silenciosa solidariedade que os homens do interior têm quando percebem que o momento pede presença. Às 6 da tarde, a S10 passou mais uma vez, devagar, sem parar dessa vez. Só passando como quem marca território, como quem diz, ainda estou aqui, sem precisar de palavras. Eu estava na varanda e o vi passar. Ele me viu também. Não diminuiu mais do que já ia. Não acenou, não parou. Apenas passou com aquela lentidão deliberada que era uma mensagem. Eu recebi a mensagem. Entrei e fui até o quarto dos fundos. Bati. Ele passou de novo, disse quando Marta abriu. Não parou, mas está rondando.
Ela estava sentada na borda da cama com Pedro adormecido ao lado, aquela respiração de bebê que dorme fundo, completamente entregue ao sono, com aquela confiança absurda de quem ainda não aprendeu que o mundo pode ser perigoso. "Quanto tempo falta?" ela perguntou. "Umas 2 horas, talvez menos." Ela assentiu. Olhou para o filho dormindo. Passou a mão no cabelo dele com aquele gesto que as mães fazem sem perceber, aquele toque leve que não acorda, mas que precisa acontecer. "Você tem medo?" ela perguntou sem me olhar. A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas porque era a primeira vez que ela perguntava algo sobre mim. "Tenho respeito", respondi honesto. Homem com raiva é imprevisível. "Mas medo não." Ela me olhou então. "Por que você ficou?" ela disse. "Ontem na estrada, você passou por mim. Você podia ter continuado." Aquilo ficou no ar entre nós por um momento. Minha esposa me ensinava que bondade aparece em momentos simples. Falei. Quando ninguém está olhando e a gente precisa escolher. Ela ficou quieta. Os olhos desceram para as mãos no colo. "Ela era sábia", disse Marta. "Era", concordei. Fui para a cozinha preparar alguma coisa para comer. Não tinha fome, mas sabia que precisava. Noite de tensão, sem comida no estômago, não ajuda o julgamento. Aqueci o que restava do feijão, fiz um ovo mexido rápido, cortei tomate. Simples, funcional. Chamei Tonho para comer também. Ele veio, comemos os dois em silêncio na mesa da cozinha, com aquela cumplicidade de homens que não precisam encher o silêncio de palavras. No meio da refeição, ele falou. "Tenho um cunhado que é policial em Posse", disse, sem me olhar. "Se o senhor quiser, eu ligo para ele", considerei. Polícia era complicado. Posse ficava longe. Até alguém chegar, muita coisa podia acontecer. E eu conhecia os limites da lei nessas situações. Sem boletim de ocorrência, sem flagrante, sem nada registrado, o que a polícia podia fazer era pouco. O homem tinha passado devagar numa estrada pública. Não havia crime nisso ainda. "Liga", disse. "Não para pedir socorro, só para ele saber o que está acontecendo aqui. Nome, placa, situação." Tonho acenou, tirou o celular do bolso e foi para o lado de fora, onde o sinal pegava melhor. Marta entrou na cozinha com Pedro no colo, o menino sonolento, mas acordado, os olhos pesados. Ela tinha escutado. "Boletim de ocorrência não adianta", ela disse, sentando. "Já fiz 2. Eles iam lá, ele ficava manso na frente deles, prometia que não ia fazer mais. Eles iam embora e aí ficava pior do que antes. Servi um prato para ela sem responder. Ela comeu. Pedro ficou no colo dela, lambendo os dedos com o sono chegando aos poucos. "Dessa vez é diferente", disse ela depois de um tempo. "Por quê?" "Porque dessa vez eu não volto." A firmeza naquelas palavras era diferente de qualquer coisa que ela havia dito antes. Não era desespero, era decisão. Aquela decisão que vem depois que alguém atravessa o limite de si mesmo e descobre que do outro lado tem uma versão deles que não aceita mais. "Eu sei", disse. Ela me olhou, ligeiramente surpresa. "Como sabe?" "Porque você andou 40 quilômetros no sertão com bebê doente", respondi. "Quem está só com medo não faz isso. Quem faz isso já decidiu." Ela abaixou os olhos. E desta vez, as lágrimas vieram sem que ela tentasse segurar, silenciosas, escorregando pelo rosto enquanto ela continuava comendo. Aquele choro contido de quem está exausta demais para lutar contra ele, mas ocupada demais para parar e chorar de verdade. Pedro levantou a mãozinha e tocou o rosto molhado dela. Ela fechou os olhos e beijou os dedinhos dele. Saí da cozinha para dar espaço. Fui para a varanda. A noite havia fechado completamente. O céu estava cheio daquelas estrelas absurdas do interior. A Via Láctea visível em faixa larga do norte ao sul. Aquela quantidade de céu que a cidade nunca mostra.
O cerrado estava escuro e barulhento. Sapo, grilo, o pio de alguma coruja no fundo do pasto, o vento baixo nas folhas dos jequitibás. Bonito. Seria bonito se a situação fosse outra. Tonho voltou. Falei com o Dirceu, ele disse, voz baixa. Ele anotou tudo. Disse que não pode vir agora porque está de plantão e está sozinho na delegacia. Mas se tiver qualquer coisa, ele manda alguém assim que puder. Quanto tempo demoraria alguém de lá chegar aqui? 40 minutos no mínimo. 40 minutos. Em 40 minutos, muita coisa podia acontecer ou acabar. Mas era melhor ter alguém avisado do que não ter. Tá bom, disse. Você pode ficar mais um pouco? Fico até a mulher da Marta chegar. Ele respondeu simples assim. Às 7h45 o celular vibrou. Era Cleide. Seu Haroldo, tô chegando. Mais uns 20 minutos, acho. O seu Benedito tá dirigindo. Cleide, escuta. Tem um homem rondando a estrada aqui, caminhonete preta S10. Se vocês encontrarem ela na estrada, não parem. Passem direto e entrem pelo portão da fazenda sem parar. O portão vai estar aberto. Silêncio do outro lado. Ele tá aí? Ela perguntou, a voz subindo. Tá rondando, não fez nada ainda, mas não quero vocês parados na estrada com ele por perto. Meu Deus, ela murmurou. Tá bem, a gente não para. Desliguei. Fui abrir o portão, dobrando o arame de fechar e prendendo a grade aberta no mourão com um pedaço de pau. Voltei para a varanda. Tonho foi para o lado do portão e ficou lá, encostado no mourão, com aquela presença discreta, mas firme de quem está de guarda sem precisar anunciar. Às 8h02, ouvi o motor da S10, dessa vez diferente, não a passada lenta de quem observa, motor acelerado, o ronco mais alto, como quem tomou uma decisão. Lobato latiu. Pela primeira vez em todo o dia, Lobato latiu de verdade. Saí da varanda com a espingarda. A S10 apareceu na curva mais rápido do que antes e diminuiu bruscamente antes do portão, parando com os faróis apontados direto para a entrada da fazenda, para o portão aberto, para mim. Os faróis me cegaram por um segundo. Ouvi a porta abrir. Levantei a espingarda. Não apontei para ele. Apontei para o ar, para cima, um gesto claro de aviso. Para onde você tá? Disse, a voz saindo mais calma do que eu esperava. Ele parou. Faróis ainda ligados, a silhueta dele escura contra a luz. Eu não conseguia ver o rosto, mas conseguia ver a postura. Aquela tensão toda no corpo, os braços levemente afastados do tronco, o peso distribuído para a frente. Ela tá aí dentro, ele disse. Eu sei que ela tá. O que tá aí dentro é minha propriedade, respondi. E você não foi convidado. Ela é minha mulher. Mulher não é posse. Ele deu um passo para a frente. Disparei para cima. O estouro do tiro rasgou a noite inteira. O eco bateu no cerrado e voltou amplificado, aquele som que não tem tamanho no silêncio do sertão aberto. Os pássaros explodiram das árvores. Lobato recuou latindo. Os bois no pasto debandaram em tropa. Ele parou. Ficou parado, imóvel, os faróis ainda me cegando. Próximo não é para cima, disse, recarregando. O silêncio que veio depois do tiro era diferente de todos os silêncios anteriores. Era um silêncio que havia sido redefinido, que havia ganhado novos limites. Ele ficou parado por um tempo que pareceu longo. Então, lentamente, deu um passo para trás. Mais um. Foi para a caminhonete devagar, com aquela lentidão de quem não quer parecer que foi vencido, mas foi. Entrou. A porta fechou com mais cuidado do que antes. O motor acendeu, mas ele não saiu. Ficou parado lá, com os faróis me cegando, o motor ligado como se estivesse pensando, calculando, pesando. E foi nesse momento, com os faróis na minha cara e a espingarda na mão e o cerrado quieto ao meu redor, que ouvi atrás de mim o barulho de outro motor. Olhei de relance para trás. Uma caminhonete branca entrou pelo portão aberto em velocidade, passou por mim e pela fazenda inteira, foi até o fundo do terreiro e parou na frente da casa.
As portas abriram antes de parar completamente e uma mulher desceu correndo. "Marta!" ela gritou, e a porta da casa se abriu. O grito de Cleide rasgou a noite como o tiro havia rasgado antes. Mas era diferente. O tiro havia sido ruptura, silêncio forçado, o mundo sendo interrompido pela força. O grito dela era o oposto. Era reconhecimento, era encontro. Era o tipo de som que só sai quando alguém que você ama aparece inteiro depois de você ter imaginado o pior. Não me virei completamente. Fiquei de lado, um olho na S10 parada com os faróis ligados, outro olho no terreiro atrás de mim, onde as duas irmãs se encontravam. Ouvi o barulho da porta, passos rápidos no assoalho. Então, o som que nenhuma palavra consegue substituir. Duas pessoas se abraçando com aquela força de quem quase perdeu a outra, aquele abraço que não é delicado, porque não tem tempo para ser delicado, que aperta e segura e não quer largar. Pedro deve ter acordado com o barulho, porque emitiu um som confuso de bebê tirado do sono. E então ouvi a voz de Cleide, aguda e chorosa, dizendo o nome dele. E depois o choro dele virando aquele choro de reconhecimento de criança que vê um rosto conhecido. Mas eu não podia me distrair. A S10 continuou parada, motor ligado, faróis ligados, imóvel. Tonho estava no meu lado esquerdo agora. Havia se aproximado sem fazer barulho, como fazia quando precisava. Aquela presença quieta ao meu lado, que era mais reconfortante do que qualquer palavra. Ele não saiu. Tonho murmurou. Eu sei. O que ele está esperando? Não respondi porque não sabia. Mas conhecia o tipo. Estava calculando. Pesando o que havia mudado com a chegada da caminhonete branca, com as mulheres, com a testemunha nova. Um homem como aquele funciona na lógica do que pode e do que não pode. Não na lógica do certo e do errado, mas na do que vai custar caro demais. Até um momento atrás, era só eu. Agora havia mais gente. As contas dele haviam mudado. O motor da S10 acelerou levemente, como se ele estivesse engatando a marcha, e por um segundo meu estômago desceu, mas a caminhonete foi para trás. Manobrou na estrada com aquela raiva contida que se manifesta no movimento brusco das marchas, e saiu. Os faróis varreram o cerrado uma última vez e sumiram na curva. O ronco do motor foi diminuindo, até se dissolver no canto das cigarras e no vento. Silêncio. Lobato parou de latir. Sentou. Coçou a orelha como se aquilo tudo não tivesse sido nada demais. Soltei o ar. Abaixei a espingarda. As mãos estavam firmes. Isso me surpreendeu um pouco. Esperava que estivessem tremendo. Mas às vezes o corpo guarda o tremor para depois, quando a ameaça passa e o sistema entende que pode finalmente processar o que aconteceu. Foi embora, Tonho disse. Por enquanto, ele assentiu. Sabia o que eu queria dizer. Homem assim não vai embora de verdade na primeira vez que encontra resistência. Vai reagrupar, vai pensar, vai tentar de outro jeito em outro momento, mas por aquela noite havia ido, e por aquela noite era o suficiente. Entrei. O terreiro da frente estava iluminado pelos faróis da caminhonete branca que seu Benedito ainda não havia desligado. Um homem velho, de uns 70 anos, que estava sentado no banco do motorista, com as duas mãos no volante, olhando para a frente com aquela expressão de quem dirigiu 300 quilômetros à noite e ainda não saiu do modo de concentração. Fui até ele. Obrigado por trazer, disse, batendo levemente no teto da caminhonete. Ele me olhou, rosto enrugado, olhos cansados, mas vivos. Quando a Cleide me contou, eu disse, a gente vai. Respondeu simples, tenho filha também. Apertei o ombro dele por cima da janela aberta. Ele acenou com a cabeça. Entrei na casa. A cena que encontrei na sala parou meu passo por um momento. Marta e Cleide estavam sentadas no chão, as duas abraçadas. Pedro no colo das duas ao mesmo tempo, aquele amontoado de corpo e afeto que só acontece entre irmãs.
Cleide era mais velha, mais larga, com um cabelo crespo preso num coque frouxo e os olhos com aquelas marcas de quem havia chorado durante boa parte das últimas horas. Ela falava baixinho no ouvido de Marta, palavras que eu não ouvia e que não eram para mim ouvir. Marta tinha o rosto enterrado no pescoço da irmã. Não estava chorando agora. Estava apenas deixando ser, deixando aquele abraço acontecer, aquele calor de alguém de confiança, aquela sensação de não estar sozinha que ela havia sido privada por tempo demais. Pedro olhou para mim por cima do ombro de Cleide. Me apontou com o dedinho. Cleide se virou, levantou, veio até mim com aqueles passos rápidos de mulher determinada e antes que eu pudesse dizer nada, me abraçou. Forte. Com aquele abraço de gratidão que aperta, porque não tem outro jeito de expressar o tamanho do que sente. Não sabia bem o que fazer com aquilo. Fazia muito tempo que alguém me abraçava daquele jeito. Ergui os braços e abracei de volta, brevemente, com aquela torpeza de homem que não está acostumado. Deus abençoe o Senhor, ela disse, a voz abafada no meu peito. Deus abençoe muito o Senhor. Tá tudo bem, foi o que consegui dizer. Ela se afastou, limpou os olhos com as costas da mão e foi de volta para perto de Marta, com aquela eficiência emocional específica de mulher que chora e age ao mesmo tempo. Precisamos ir, ela disse para a irmã. Quanto mais rápido a gente sair daqui, melhor. Marta assentiu. Levantou do chão com Pedro no colo, os pés enfaixados tocando o assoalho. Se virou para mim. Ficamos de frente um para o outro no meio da minha sala por um momento. Não havia palavras que caíbam nesses momentos. Eu sei disso. A vida me ensinou que os momentos mais importantes quase sempre acontecem no limite da linguagem, naquele lugar onde as palavras disponíveis são pequenas demais para o que precisa ser dito. Eu não sei como agradecer, ela disse. Não precisa. Preciso, ela disse com aquela firmeza quieta. Precisar de ajuda não me envergonha. Me envergonhava antes, mas não mais. Então, obrigada. De verdade. Olhei para ela. Para Pedro, que bocejou enormemente no colo dela, exibindo aquelas 4 gotinhas de dente com aquela naturalidade cômica que os bebês têm. Cuida dele, disse, olhando para o menino. Sempre cuidei, ela respondeu. E havia naquelas palavras algo que ia além do filho. Havia uma promessa maior, um reposicionamento de si mesma, a declaração de uma mulher que havia decidido que cuidar do filho significava também cuidar de si. Cleide pegou a sacola pequena de Marta, tudo que ela havia trazido de Formosa, que cabia numa sacola plástica de mercado. Foram para a porta. Na soleira, Marta parou. Se virou uma última vez. "O senhor vai ficar bem?" ela perguntou. A pergunta me surpreendeu de novo. Em toda aquela situação, no meio de tudo que ela havia passado e estava passando, ela estava perguntando se eu ia ficar bem. "Vou", disse. Ela me olhou por um segundo mais longo, como se estivesse gravando alguma coisa. Depois, acertou Pedro no quadril, desceu os degraus da varanda e foi para a caminhonete branca onde Cleide já estava e seu Benedito já havia ligado o motor. Fiquei na varanda. Lobato veio sentar ao meu lado. A caminhonete manobrou no terreiro, os faróis varrendo o cerrado e saiu pelo portão aberto. Acelerou na estrada de terra e os faróis foram ficando menores, até sumirem na escuridão. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente de todos os anteriores. Tonho apareceu do lado, acendeu um cigarro que ele guardava para momentos específicos. Eu nunca o via fumar em outros momentos, apenas naqueles de depois, de quando a tensão passa e o corpo pede algo para fazer com as mãos. "Acabou", ele disse. "Por enquanto", repeti. Ele tragou o cigarro, soltou a fumaça no ar da noite. "Acha que ele volta?" perguntou. "Talvez. Mas sem ela aqui não tem motivo. Pode querer cobrar do senhor o que aconteceu. Pode." Ficamos em silêncio por um tempo.
A noite do cerrado retomava o ritmo. Sapo, grilo, vento, estrelas. Aquele ritmo que não para nada, que existia antes de mim e vai continuar depois. Ligo pro Dirceu amanhã cedo, Tonho disse. Conto tudo, com nome e placa. Pelo menos fica registrado. Bom, ele apagou o cigarro na sola da bota. Vou indo então, disse. A mulher já deve estar me esperando acordada. Vai. E Tonho? Ele me olhou. Obrigado por ter ficado. Ele fez aquele aceno com a cabeça, que era a linguagem dele, para dizer coisas grandes de forma pequena. Montou na baiana e saiu pelo portão, o barulho dos cascos na terra sumindo na escuridão do lado oposto de onde havia sumido a caminhonete. Fiquei sozinho. Entrei em casa. A sala estava como havia ficado, o almanaque aberto no chão onde Pedro havia ficado sentado, o copo de Marta ainda com um pouco de água, a poltrona do meu pai com a espingarda encostada ao lado. A luz acesa criava aquelas sombras específicas da minha casa à noite, conhecidas, familiares, sempre iguais. Mas algo estava diferente. Não era nada visível. Não era o almanaque no chão, nem o copo, nem o curativo vazio na lixeira do banheiro. Era algo no ar da casa, uma presença que havia passado, que não estava mais, mas que havia deixado alguma coisa para trás. Como quando chuva passa e o cheiro dela fica no ar por horas depois que o céu já limpou. Fui até a cozinha. A mesa ainda tinha os pratos do jantar. 2 pratos, o meu e o dela. E o terceiro menor, onde eu havia amassado um pouco de arroz e banana para Pedro. 3 pratos numa mesa, onde havia muito tempo eu comia com um só. Fiquei olhando para aquilo por um tempo que não soube medir. Peguei os pratos e lavei, um por um, devagar, com aquele cuidado automático de quem lava louça há 40 anos no mesmo pia de pedra. A água fria no metal, o sabão, o barulho da louça sendo empilhada no escorredor. Sons simples, sons de casa viva. Fui para o quarto. Não me deitei ainda. Sentei na beira da cama com as mãos juntas, olhando para o chão, deixando o silêncio pousar. Pensei em Ana. Pensei nela de um jeito diferente do que costumava pensar. Normalmente, quando pensava em Ana, era com aquela dor surda de ausência, aquele peso que havia aprendido a carregar sem dobrar. Mas naquela noite pensei nela com algo mais próximo de gratidão. Ela havia me ensinado que bondade aparece em momentos simples. Eu havia parado o cavalo. E parar o cavalo havia trazido para dentro da minha casa uma mulher com um bebê, 2 dias de tensão, um tiro para o ar, o abraço inesperado de uma estranha, e a lembrança de que esta casa havia sido feita para ter gente dentro. Não era pouca coisa. Levantei, fui até a janela e abri. O ar da noite entrou. Fresco, cheirando a terra e cerrado, aquele cheiro que não tem igual no mundo, que é específico daquele lugar, daquele modo, que eu havia respirado por décadas sem parar para notar. Parei para notar. Lá fora, as estrelas cobriam o céu inteiro. Branco estava no pasto escuro, uma mancha branca se movendo devagar perto da paineira. Lobato havia ido dormir debaixo da varanda, como sempre. A fazenda estava em paz. E eu, pela primeira vez em muito tempo, estava também. Não era felicidade, não era resolução. Era algo mais modesto e mais real. A sensação de que havia feito a coisa certa sem saber completamente porquê, de que o mundo havia me colocado numa encruzilhada pequena e eu havia escolhido o lado que precisava ser escolhido. Fechei a janela, me deitei. Desta vez, dormi. Dormi fundo, sem o fio de consciência amarrado ao presente, sem o ouvido apurado para o que viesse da estrada. Dormi do jeito que se dorme quando o corpo sabe que fez o que tinha que fazer e que o resto é com Deus. E Deus, naquela noite, deixou a estrada quieta. Acordei com o galo. Não antes dele, como havia acontecido nos 2 dias anteriores. Com ele, naquele momento exato em que o primeiro canto rasga o silêncio da madrugada e anuncia que o mundo vai continuar girando mais um dia, independente do que aconteceu na véspera.
O galo não sabe de tensão, nem de medo, nem de homem ronrondando estrada. Ele sabe de sol. Sabe que o sol vai nascer e que isso precisa ser anunciado com toda a força dos pulmões. Fiquei na cama por alguns minutos ouvindo. Primeiro o galo, depois os outros pássaros acordando em cascata, aquele coral crescente que começa com um e vai chamando os outros um por um até virar o coro completo do amanhecer. Depois as cigarras, mais tímidas de manhã, ainda aquecendo. Depois o vento nas folhas dos jequitibás, aquele sussurro específico que eu havia ouvido por tantos anos que já não sei mais se o ouço ou se apenas o sinto. Me levantei sem pressa. Fui até a janela e abri. O céu estava daquela cor impossível de nomear que existe só nos primeiros minutos antes do sol nascer. Não era preto, não era azul, não era roxo. Era as três coisas ao mesmo tempo. Uma sobreposição de escuros que se desfazia lentamente do leste para o oeste, como um pano sendo dobrado com cuidado por mãos invisíveis. Branco estava no pasto. Imóvel, a cabeça levemente abaixada, aquela quietude de cavalo que ainda não acordou completamente, mas já está de pé, porque é assim que cavalo é. De pé mesmo dormindo, de pé mesmo descansando, sempre pronto. A estrada lá fora estava vazia. Vazia do jeito normal. Do jeito de sempre. Não com aquela tensão de véspera. Não com aquela sensação de que qualquer carro podia ser a ameaça chegando. Apenas vazia. A terra vermelha ainda escura com o orvalho da madrugada, os arbustos do acostamento imóveis, o horizonte começando a ganhar aquela faixa de claridade que anunciava o sol. Fui para a cozinha. Acendi o fogão a lenha no automático de sempre. Papel, graveto, lenha, fósforo. O fogo pegou no primeiro risco. A chaleira foi para o fogo. Enquanto esperava a água ferver, fui até a porta dos fundos e abri. O ar da madrugada entrou de uma vez, frio e limpo. Aquele frio seco que o Goiás tem de manhã cedo, mesmo no mês mais quente, que dura pouco, mas que é bom enquanto dura. Respirei fundo, 2 vezes, deixando aquele ar descer até o fundo dos pulmões. O quintal dos fundos estava quieto. A goiabeira torta com os frutos ainda verdes. O galinheiro com as galinhas começando a se mexer. O céu abrindo devagar, acima de tudo. Fiz o café. Sentei à mesa sozinho, como sempre, mas a mesa estava diferente. Não era o que havia nela. Eram os 2 lugares que não havia mais. O prato de Marta, o prato menor de Pedro, a colher que Pedro havia usado como brinquedo que eu havia lavado na noite anterior e colocado de volta na gaveta. O copo com a marca de dedos pequenos que eu havia enxaguado e empilhado com os outros. Tudo estava limpo, guardado no lugar. Mas eu sabia que havia estado diferente. E saber isso mudava alguma coisa. Tomei o café devagar, olhando pela janela para o quintal que ia clareando. Pensei na estrada que Marta havia seguido na noite anterior. 300 quilômetros de Goiás na escuridão, na caminhonete branca do seu Benedito, com o bebê no colo e a irmã ao lado. Pensei nela chegando em Goiânia de madrugada, entrando num apartamento desconhecido, deitando o Pedro numa cama que não era a dela, olhando para o teto de um lugar novo, com aquela mistura de medo e alívio e possibilidade que existe quando a gente fecha uma porta que precisava ser fechada. Pensei nela de pé, e aquilo me fez bem de um jeito que não esperava. Tonho chegou às 7h30, mais cedo do que de costume. Desceu da baiana com aquela expressão determinada de quem dormiu pensando em alguma coisa e acordou decidido a resolver. Liguei pro Dirceu cedo, ele disse, antes mesmo de chegar à varanda. Ele registrou tudo, nome, placa, situação. Disse que vai mandar uma viatura passar por aqui durante a semana. Bom, também disse que se o homem aparecer de novo, para ligar imediatamente. Que eles podem prender por perturbação e ameaça se tiver testemunha. Tinha. Eu, Tonho, seu Benedito.
3 testemunhas de um homem que havia parado na frente de uma propriedade privada com um motor ligado depois de um tiro de aviso. Não era pouco. Tá certo, disse. Obrigado, Tonho. Ele acenou com a cabeça e foi para o galpão. O dia de trabalho começava. E foi isso. Foi assim que a tensão de 2 dias se dissolveu. Não com estardalhaço, não com resolução dramática, mas com uma ligação telefônica de manhã cedo, um registro numa delegacia de cidade pequena e a promessa de uma viatura que talvez passasse ou talvez não, mas que existia como possibilidade. O sertão resolve as coisas assim, aos poucos, quieto, sem cerimônia. 3 dias depois, recebi uma mensagem. Era de um número desconhecido, Goiânia. A mensagem dizia apenas: chegamos bem. Pedro tá melhor. Obrigada por tudo. Nunca vou esquecer. Marta li 3 vezes. Depois fiquei olhando para o telefone por um tempo sem fazer nada. Não sabia bem o que responder. Não porque não houvesse o que dizer, mas porque havia coisas demais e nenhuma delas cabia numa mensagem de celular. Respondi: fico feliz. Cuida bem de vocês. Simples, insuficiente, mas verdadeiro. Ela não respondeu mais. Não precisava. Havia dito o que precisava ser dito. Eu havia dito o que tinha para dizer. E aquilo era o suficiente para aquele tipo de encontro. O tipo que dura pouco, mas que deixa marca longa. Naquela tarde, fui a cavalo revistar a cerca do Pasto Novo. Montei em branco depois do almoço, peguei o alicate e o rolo de arame na garupa e saí pelo portão de dentro, aquele portão de madeira que eu abria e fechava há 20 anos sem pensar. Lobato foi na frente, como sempre, com aquela disposição de cachorro velho que ainda acredita que é jovem quando está no campo aberto. O sol batia forte. Setembro não perdoa. A terra estava rachada nos trechos mais secos. Aquelas rachaduras longas e finas que o sertão abre quando o verão se estende demais, como se a terra estivesse bocejando de calor. O capim estava amarelado nos pontos mais expostos, verde ainda nas baixadas onde a umidade resistia um pouco mais. Os ipês lá no fundo do pasto tinham começado a dar flor. Uma antecipação, ainda poucas, mas ali, aquele amarelo vivo contra o marrom do cerrado que anunciava que a chuva estava chegando, que o ciclo ia virar em breve. Rodei a cerca toda. Havia 2 pontos cedidos, como eu havia visto antes. O arame frouxo no mourão do canto nordeste e um esteio inclinado no trecho de baixo. Consertei os 2 com aquela calma de trabalho manual que não pede pressa. O alicate girando o arame, a mão firme no mourão, o suor descendo pelo pescoço sem que eu me importasse. Branco pastava enquanto eu trabalhava. Lobato dormia à sombra de um pequizeiro retorcido, e eu ficava ali, com as mãos no arame e o sol nas costas, pensando. Pensava na vida que eu havia construído naquele lugar. Na terra que meu pai havia comprado e que eu havia mantido por 40 anos. No trabalho que havia me sustentado e me definido. No casamento que havia sido bom e real e que havia durado o tempo que durou. Na ausência de Ana, que havia virado parte da paisagem interna. Aquela dor que a gente aprende a conviver sem que ela deixe de existir. E pensava nos 2 dias anteriores. Na mulher que havia aparecido no meio da estrada como algo que o calor havia criado e que era real. No bebê com febre que havia dormido no meu colo e apontado pássaros pela janela. Na irmã que havia abraçado um estranho com aquela gratidão que não cabia no gesto. No tiro que eu havia dado para o ar e que ainda ressoava em algum lugar da memória com aquele estouro que define antes e depois. Em tudo aquilo que havia acontecido em 48 horas, numa fazenda que havia passado os últimos 4 anos em silêncio absoluto. E percebi uma coisa: não havia mudado nada. A fazenda era a mesma. O trabalho era o mesmo. A solidão era a mesma. Estava ali ainda, presente, real, parte de mim.
Ana continuava ausente do mesmo jeito que havia estado ausente na manhã anterior e estaria ausente na manhã seguinte. Mas algo dentro de mim havia se movido. Como quando uma pedra grande está num rio há tanto tempo que parece parte do fundo, e então uma enchente passa e move a pedra alguns metros, e o rio continua sendo o mesmo rio, mas o fundo é levemente diferente. E a água corre por caminhos um pouco novos por causa disso. Eu havia parado o cavalo no meio de uma estrada vazia. Havia feito uma escolha pequena, que virou uma escolha grande, sem que eu tivesse pedido isso. E essa escolha havia me lembrado de algo que eu havia esquecido de um jeito lento e insidioso. Aquele esquecimento que não acontece de uma vez, mas que vai chegando aos poucos, mês após mês, no silêncio de uma casa grande demais para um homem só. Havia me lembrado que eu ainda estava aqui. Não apenas sobrevivendo, não apenas repetindo os gestos de sempre no piloto automático da rotina, mas aqui de verdade, capaz de sentir medo e tomar decisão e disparar uma espingarda para o ar e lavar 3 pratos na pia e responder mensagem de madrugada e ficar na varanda ouvindo o cerrado depois que os faróis somem na escuridão. Presente, vivo. Terminei a cerca quando o sol estava descendo. Montei de volta em branco e fui pelo pasto em direção à casa. O cerrado estava naquela luz de fim de tarde que eu sempre havia achado a mais bonita. Aquela luz lateral e quente que não agride, que ilumina de lado, que faz cada detalhe parecer importante. A grama amarelada brilhava. As pedras no chão tinham sombra. As flores amarelas dos ipês, lá no fundo, pareciam estar acesas por dentro. Parei branco no alto de um lombo de terra, que dava visão para toda a fazenda. A casa lá embaixo, com o telhado de telha colonial, os jequitibás grandes na frente, a fumaça fina saindo da chaminé da cozinha, porque Tonho havia acendido o fogo para alguma coisa antes de ir embora. O galpão, o curral, a porteira de aroeira do meu pai, firme como sempre. A estrada de terra vermelha passando pelo lado, quieta, dourada de luz, seguindo para os 2 lados até desaparecer no horizonte. Fiquei olhando por um tempo. Não estava procurando nada. Não estava esperando nada. Estava apenas olhando, com aquela atenção que a gente dá para as coisas quando finalmente para de correr na frente delas e deixa que existam do tamanho que têm. Pensei em Ana uma última vez. Pensei nela olhando para aquela mesma vista, sentada na mesma cela ou num outro cavalo que tínhamos antes do branco, com aquele jeito dela de inclinar a cabeça levemente para o lado quando estava satisfeita com algo que via. Ela amava essa visão. Dizia que de lá de cima parecia que tudo estava no lugar certo, tudo no lugar certo. Talvez não estivesse tudo, talvez nunca esteja. Mas havia algo naquele fim de tarde, com o cerrado dourado ao redor e a fazenda quieta lá embaixo e branco respirando devagar sob mim, que se aproximava daquilo que ela queria dizer. Não perfeição, não ausência de dor ou de medo ou de saudade. Apenas a sensação de que as coisas estavam onde precisavam estar naquele momento, que eu estava onde precisava estar. Que a escolha que havia feito 3 dias antes naquela estrada vazia havia sido a escolha certa, não porque teve final feliz, não porque resolveu tudo, mas porque havia sido feita com o coração do lado que o coração precisa estar, do lado de quem precisa. Dei um toque leve nos flancos de branco. Ele desceu o lombo devagar, aqueles passos largos e seguros de cavalo que conhece o terreno de cor. A crina branca balançando levemente, as orelhas relaxadas, o corpo inteiro numa calma que transmitia como sempre havia transmitido. Aquele equilíbrio quieto de animal que não carrega ontem e não se preocupa com amanhã, que existe completamente no passo que está dando agora. Lobato apareceu do capim alto, língua de fora, aquela expressão satisfeita de cachorro que farejou o mundo inteiro e aprovou. Descemos juntos em direção à casa. A fumaça da cozinha se desfazia no ar limpo da tarde.
Um João de Barro cantou de alguma árvore próxima, aquele canto simples e claro que é uma das coisas mais honestas que existe no cerrado. Mais longe, o mugido calmo de um boi chamando o resto do gado para o coxo. Sons normais, sons de sempre. Mas eu os ouvi diferente naquela tarde. Passei pelo portão, amarrei branco no poste de aroeira, tirei a sela e aguardei no galpão. Dei água e ração para ele com aquele cuidado de sempre, passando a mão no pescoço quente dele, sentindo os músculos se soltarem com o fim do trabalho. Entrei em casa, fui direto até a prateleira da cozinha, peguei a xícara de Ana. Era uma xícara simples, de porcelana branca com uma faixa azul na borda, uma daquelas xícaras que vêm em jogo de 6 e que com o tempo vai quebrando uma por uma até sobrar a última. Aquela era a última. Havia ficado na prateleira por 4 anos sem ser usada, apenas existindo, apenas estando lá, um objeto pequeno carregando um peso que não cabia nele. Olhei para ela por um momento. Depois enchi de café. Sentei à mesa. Tomei o café na xícara de Ana, sozinho, na minha cozinha de fazenda com o sol se pondo lá fora e o cerrado entrando no seu ritual de entardecer. Aquele ritual de séculos que não pede permissão nem atenção, mas acontece da mesma forma toda noite, desde antes de qualquer nome ter sido dado àquela terra. O café estava forte, estava bom. Pus a xícara na mesa com aquele barulho leve de porcelana em madeira. E pela primeira vez em 4 anos, não senti o peso dela como ausência. Senti como presença. Como se ela estivesse ali de algum jeito que eu não sei nomear. Não do jeito sobrenatural das histórias. Não do jeito sentimental dos filmes, mas do jeito real e discreto que as pessoas que amamos ficam em nós quando vão embora. No gesto que fazemos sem pensar, na escolha que tomamos no momento certo, na bondade que aparece em momentos simples, quando ninguém está olhando. Ela havia me ensinado a parar o cavalo, e eu havia parado, e aquilo havia bastado. Lá fora, o sol tocou o horizonte e o céu pegou fogo por uns 20 minutos. Aquele laranja e vermelho impossível que o Goiás tem no fim do dia, que nenhuma foto captura completamente e que eu havia visto centenas de vezes e que nunca ficava pequeno de tanto ver. As cigarras cantavam, o vento passava baixo pelas folhas. E eu ficava sentado à mesa, com a xícara de porcelana branca entre as mãos, olhando pela janela para aquele céu que ardia e que ia escurecer e que ia clarear de novo amanhã, como sempre havia feito, como sempre haveria de fazer. O sertão não mente. E o sertão dizia, naquela tarde simples de setembro, que a vida não havia acabado quando devia ter acabado, que havia mais chão pela frente. Que parar o cavalo no meio de uma estrada vazia havia sido, sem que eu soubesse, a primeira vez em 4 anos que eu havia parado de fugir do presente e entrado nele de volta para a terra, de volta para o trabalho, de volta para o silêncio que não é solidão, de volta para mim,